Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um episódio do podcast Papo de A a Z, o seu podcast de conversas transformadoras. Hoje temos o prazer de receber uma convidada muito especial, a professora Sandra Rosa Duarte. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre os desafios e as transformações na educação ao longo dos anos, a importância da inclusão, o impacto da tecnologia nas salas de aula e, claro, ouvir histórias inspiradoras de quem vive o dia a dia da educação com o coração. Sandra, muito obrigado por você estar aqui, por ter topado bater esse papo comigo. Seja muito bem-vinda. Uma boa noite. Oi, Azenilton, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço pela oportunidade de fazer parte do famoso Papo de AZ. Sandra, desde já eu agradeço a sua presença, muito obrigado, e convido a todos a nos seguir nesse bate-papo, que vai ser imperdível e muito interessante. E já passo para você perguntando, é, conta para gente quem é Sandra Rosa, além da sala de aula. Pois é, eu, além da sala de aula, eu sou uma pessoa, Azenilton, muito brincalhona. Você sempre vai me ver rindo, mas eu também sou muito curiosa, sou determinada e sou resiliente, uma pessoa resiliente desde criança. Eu cresci ouvindo minha mãe, dizer, minha mãe foi uma mulher incrível, uma mulher guerreira, uma mãe sol. E ela me mostrou qual é o verdadeiro sentido de resiliência. Ela me mostrou não só com palavras, mas também com atitude de força e superação. E, além disso tudo, eu sou uma mãe muito coruja. Pensa numa mãe carinhosa, que parece que os filhos ainda não cresceram. Mas também eu sou amiga, sou aquela irmã, pensa nos áudios enormes que eu mando para saber como que está a vida. Mas também, assim, eu me vejo como uma esposa companheira, estou ali o tempo todo, e vejo como uma qualidade. Amo ouvir as pessoas. Gosto de orientar sobre os cuidados com a saúde, principalmente assim, a saúde física e mental. Aí minhas amigas costumam dizer, Sandra, você é um pouquinho, parece meia psicóloga, mas assim, de fato, o que eu gosto mesmo de fazer, que eu amo, é ajudar as pessoas. Quem precisar de mim, eu sempre estou aberta para isso. Muito bem, Sandra. E como começou sua relação com a educação? Você sempre teve esse sonho de ser professora? Que pergunta interessante, Azenilton. A minha relação com a educação, ela aconteceu desde criança. Por quê? Minha mãe, ela sempre falava assim, Sandra, você precisa aprender a ler e escrever para você ser uma pessoa na vida, para você ser alguém na vida. Porque eu não tive a oportunidade de aprender a ler e escrever. E aí, o que acontece, Azenil? Peguei isso como uma missão. Eu tinha que aprender para ensinar minha mãe. Só que a minha trajetória mesmo, enquanto estudante, não foi fácil. Passei por grandes desafios, foram difíceis, não dá para entrar em detalhes aqui no momento, mas assim, eu consegui chegar no segundo grau. Chegando no segundo grau, eu fiz parte, da primeira turma do antigo Senad, e lá, diante, dos olhares, do olhar atento de todos os professores, e especialmente a professora Inês Gonçalves, ela me fez enxergar que eu tinha o dom para ser professora. E ali, realmente, eu falei, não, eu quero ser professora. E logo após eu concluir o segundo grau, que posso dizer assim, há mais ou menos 23 anos e 7 meses
eu tive uma grande oportunidade na minha vida, que eu comecei a trabalhar num projeto da assistência social, que era chamado PET, que é um programa de erradicação do trabalho infantil. E lá foi uma experiência maravilhosa. E ali sim, eu tive certeza que eu realmente queria ser professora. A minha decisão fechou nesse programa com as crianças e adolescentes. Sandra, você se lembra dos seus primeiros anos em sala de aula? Quais foram os maiores aprendizados e desafios nesse início? Ou lazer, Milton. Sim, impossível esquecer. Meus primeiros anos de sala de aula foram de grande aprendizagem. Além disso, eu trabalhei 8 anos, né, com crianças e adolescentes, como já mencionado anteriormente, e, e aí o que acontece? No ano de 2009, foi a virada de chave da minha vida. Foi aquela virada de chave para a minha vida profissional, porque comecei a dar aula em uma sala regular. Aí, nessa fase que eu comecei a dar aula, o que acontece? Era aquele momento que estava organizando o município, né, para que os profissionais atuassem de acordo com a sua formação específica, né? E aí o que acontece? Como eu já estava cursando pedagogia, aí eu fui convidada para lecionar em uma turminha de terceiro ano. Foi um período muito difícil também, Adenilson, cheio de desafios, principalmente por causa da indisciplina. Mas, assim, eu aprendi muito também com isso, né? Eu aprendi muito e aprendi que a forma de lidar com a indisciplina não tinha outro jeito. Era o acolhimento, com carinho, com amor e com muito diálogo. E com isso, o incrível que pareça, a turma era muito difícil. Mas aí eu consegui mudar aquela realidade. E aí, assim, os pais, a direção, os outros professores falavam, Sandra, como que você conseguiu? Mas aí, assim, não tem receita, né? Na verdade, é a maneira mesmo de lidar com esse carinho, com atenção, porque a disciplina muitas vezes está relacionada com a falta de atenção, né? E aí foi isso. Você falou, Sandra, sobre a dificuldade, né, no início. Como era a realidade da educação em Barra da Estiva quando você começou a atuar como professora? Quando eu comecei a atuar, não, tipo assim, ela estava no processo de transição. Estava nesse processo de transição porque a maioria dos profissionais tinha o curso de magistério. E aí, o que acontece? Estava naquele processo de adequar cada profissional específico para sua área, né? Por exemplo, antigamente, quem tinha magistério dava aula de matemática e assim por diante. Então, nessa época, os professores eles foram de acordo para a sua área específica. Sandra, você falou que sobre essa nova mudança que estava acontecendo nesse período, quais foram as maiores dificuldades enfrentadas nessa época, tanto pelos educadores, tanto pelos alunos? Ao meu ver, Azê, a maior dificuldade era o avanço de alfabetização dos alunos. Por quê? Muitos alunos estavam com defasagem na aprendizagem. Então, os professores tinham que intensificar o ensino para conseguir correr atrás do prejuízo. Por quê? O aluno não estava de acordo com a idade e série, né? Inclusive, nessa época, tinha um projeto chamado Mais Educação, no turno oposto do aluno, para tentar alfabetizar esses alunos para conseguir avançar. Então, assim, ao meu ver, a maior dificuldade dessa época era a questão dos alunos, né, defasados em relação à alfabetização. Entendi, Sandra. Sandra, e quanto às oportunidades? Havia incentivos, formação continuada, apoio da comunidade, que é sempre importante nessa época? Sim,
A Secretaria de Educação, ela estava realmente empenhada, né, e investiu bastante na formação continuada dos professores. Inclusive, para mim, foi extremamente importante. E, assim, uma experiência que marcou muito para mim foi a chegada de uma professora, né, que veio de Salvador. O nome dela é Tatiane Stolze, que ela chegou ao município e, com isso, ela trouxe inovações, trouxe várias propostas pedagógicas, e para mim, como professora iniciante, foi fundamental e que fez a total diferença na minha vida enquanto profissional. E, além disso, também, eu recebi, eu falo eu, porque eu estava chegando naquela época, né, em 2009, então, assim, eu recebi apoio da comunidade escolar, inclusive de várias amigas, colegas, né, de trabalho ali, que eu posso até estar citando o nome porque realmente fez diferença na minha vida, né, que foi a professora Daniela, Sueli, é, a professora Neida Bobeto, e como não lembrar de Aurinha também. Foram, assim, extremamente importante e que me ajudou muito no simples planejamento. Então, assim, e as meninas, Daniela e Sueli, iniciou junto comigo. Então, assim, a gente tem uma história na educação bem legal, né? Caminhamos juntas, fizemos faculdade juntas, e aí, assim, a gente tem essa história que a gente costuma chamar o trio, as três, Daniela, Sandra e Sueli. Coisa boa, Sandra. E da sua visão, o que mais avançou na educação do município ao longo dos anos, ao longo desse tempo que você está na ativa como professora? Eu vejo assim, a educação, ela mudou e muito. Porque, assim, que eu estou atuando precisamente em sala de aula regular são 15 anos, né? Porque eu passei pelo tempo do projeto mesmo, do PET, mas, assim, sala de aula mesmo tem esse período. E aí, o que eu vejo? Por exemplo, formação continuada para os professores é fundamental. E outra, o que mudou? A facilidade que nós temos hoje dos cursos online, né? A gente, às vezes, a correria do dia a dia, mas a gente tem essa oportunidade de estar buscando sempre o nosso aprimoramento, né, com a educação. E também tem algo bem interessante que acontece hoje, que é o planejamento coletivo, que durante esse planejamento coletivo, a gente tem a oportunidade, né, de trocar experiências, trocar ideias, e aí um acaba também ajudando o outro. E não deixando de falar algo assim muito importante que acontece hoje no nosso município, que é o atendimento educacional especializado, que agora no município, né, acontece no NUP, aqui dentro da sede, e também o atendimento nas escolas da zona rural. E outra coisa, o município está contando também com um centro multifuncional, que oferece atendimentos como musicoterapia. A gente tem também psicóloga, né, que atende para ajudar no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, e especialmente as crianças atípicas. E também eu percebo assim, Azenilton, em relação ao avanço da tecnologia, né? A gente sabe que hoje a tecnologia nós temos como uma aliada a favor da educação, porque na minha época não tinha. Eu fui ter acesso a computador quando eu iniciei na faculdade, que foi em 2007, se não me engano, que eu fui apresentada a um computador. Como a gente está batendo esse papo aqui, que eu cheguei na faculdade e eu fui apresentada. Então, hoje eu vejo um grande avanço, o quanto que Barra da Estiva está caminhando, a educação de Barra da Estiva está caminhando em relação à educação geral. Sandra, você falou sobre a tecnologia que tem avançado
nesse período, a tecnologia tem transformado a sala de aula. Como foi para você essa transição do ensino mais tradicional para as práticas mais digitais? Então, a tecnologia a gente percebe, né, que ela tem transformado em muito a sala de aula. Mas antes da pandemia, a tecnologia aparecia de vez em quando, de forma pontual. Mas com a pandemia, a gente sabe que mudou e muito, né? Mudou. Fomos pegos de surpresa e tivemos que intensificar o uso das ferramentas digitais de um dia para o outro. E não foi fácil. Eu penso que praticamente todos os professores tiveram esse susto e precisamos nos adequar para conseguir atender, né, as crianças. Imagine trabalhar com educação infantil através da tela, né? Não foi fácil. Mas para mim, assim, um momento que foi muito marcante, que eu estava atuando, né, como tutora de pedagogia, e com isso eu me aproximei muito também dos meus alunos, né? Dos alunos vira e mexe, as famílias acabavam também participando daqueles momentos ali. Então, assim, eu percebi que mesmo com o ensino remoto, a importância, né, dessa aproximação tanto com os alunos e, no meu caso, até com as famílias. Mas hoje nós estamos num processo de transição e aprimoramento. Eu vejo ainda que a gente ainda está começando a trazer realmente a tecnologia para a sala de aula, né? Mas assim, uma outra grande dificuldade que eu vejo em relação à tecnologia é em relação às crianças e famílias, porque está muito difícil para que os pais consigam tirar as crianças da tela, até porque é muito atrativo, né? A gente sabe que é o quanto que é atrativo. E, por outro lado, essas crianças, elas já nasceram na era digital, né? Que são chamadas, né, a geração Z. Então, o que acontece? Vira e mexe, a gente está discutindo isso em reuniões, né, tanto pedagógica, tanto com a escola e família, o que fazer para a gente tentar atrair as crianças fora da tela. Mas aí o que acontece? A gente tem que inserir para também facilitar essa aprendizagem, porque já era a questão do tradicional mesmo. Precisamos aprender e a gente, né, professores, nós estamos aprendendo também com as crianças. Porque a gente percebe o seguinte, hoje uma criança que está no infantil, que está lá na pré-escola, de 2 aninhos, ela já domina a tela, já está ali, ela já consegue entender, já consegue ir para o YouTube, consegue baixar música. Então, assim, é bem interessante. Precisamos correr atrás para que a gente, né, professores, não fica para trás em relação a uma criança de 5 anos de idade. Você falou, Sandra, sobre essa questão, como a comunidade escolar, né, os pais, os alunos e colegas têm lidado com essas mudanças. Então, eu percebo assim, Zê, que a comunidade tem vivido um momento realmente de adaptação, né? Porque a escola, ela está avançando, a gente sabe que está avançando a cada dia, e que isso é muito positivo, porque a gente precisa inserir e preparar essas crianças para o futuro, né? Então, é um momento para a gente realmente correr atrás. Sandra, como é trabalhar com alunos atípicos? Quais os maiores aprendizados que essa vivência te proporciona? É, Quando eu penso em crianças atípicas, eu sei o quanto é desafiador. Mas, por outro lado, Azenildo, é gratificante demais. É gratificante porque são crianças que elas são únicas, né? E cada um tem o seu jeito próprio de aprender.
E aí, o que acontece? Precisamos adaptar estratégias e o mais importante, ter paciência. E a gente precisa estar aberto para ouvir, para observar, né? E descobrir formas de ensinar. Porque é como se fosse assim, Adri, a cada dia a gente precisa aprender novas maneiras de ensinar. Porque cada um é único, cada um é de um jeito, né? E a gente precisa valorizar as pequenas conquistas, respeitar também o tempo de cada um, porque cada um aprende de um jeito, né? E aí o que a gente faz? A gente precisa enxergar o potencial daquela criança além de suas dificuldades, né? E aí que eu mais encanto nas crianças atípicas, porque elas são muito espontâneas, né? Elas são espontâneas demais e elas conseguem ensinar empatia a cada dia. A cada dia. Então, eu fico encantada em ter essa oportunidade de estar trabalhando com crianças atípicas. Crianças e adolescentes, né? Vamos dizer. Nessa deixa sua, eu pergunto para você se as escolas estão preparadas para receber e acolher essas crianças e adolescentes. Então, eu vejo assim, estamos avançando a cada dia, né? Hoje as escolas eu percebo que tem mais estrutura física, profissionais capacitados e um olhar mais inclusivo. Inclusive, como eu tinha dito anteriormente, o município hoje ele conta, né, com um centro multidisciplinar preparado para acolher crianças e adolescentes com necessidades educacionais especiais, garantindo assim um acompanhamento de qualidade que antigamente era impossível isso aqui no nosso município. Você falou já, Sandra, mas eu gostaria de te ouvir com mais detalhes sobre as estratégias que você utiliza para tornar o ensino mais acessível e respeitoso com cada necessidade. Então, Azê, o que eu, enquanto professora, procuro? Primeiro passo, eu procuro conhecer o meu aluno. Eu preciso conhecer ele também, entender seus interesses e também as suas dificuldades. E como a gente sabe, crianças atípicas, elas normalmente têm hiperfocos, né? Tem umas que têm hiperfocos a plantas, carros, mapas e assim por diante. Então, o que eu faço? Eu pego esses interesses como ponto de partida para que eu possa planejar e adaptar minhas atividades. Porque aí eu vou conseguir o interesse dele e também desenvolver, né, essas habilidades necessárias. Aí, assim, eu costumo, né, eu falo assim, eu não, mas nós professores, principalmente de crianças atípicas, a gente precisa trabalhar com recursos diversificados, né, como jogos, imagens, para que a gente consiga chamar a atenção daquele aluno, para a gente desenvolver as habilidades ali necessárias. E outra coisa muito importante, Azê, é ouvir. É ouvir aquela criança, ouvir o que ela tem para dizer, tentar buscar nela própria o que ela mais gosta, o que ela chama mais atenção nela, porque através disso daí a gente vai conseguir chamar atenção e ter aquela criança com a gente, ter aquela criança mais próxima da gente. Você já mencionou algumas situações que o município oferece, mas assim, que tipo de apoio, seja emocional, técnico, pedagógico, você considera essencial para os profissionais da educação inclusiva? Assim, quando nós trabalhamos com crianças atípicas, a gente sabe que o desafio é grande. E nós, professores, independente, não vamos pontuar exatamente quem trabalha com crianças atípicas. Precisamos, sim, de apoio emocional, porque a gente precisa ter equilíbrio, né? A gente precisa ter equilíbrio
tem que ter bem-estar para a gente conseguir conduzir e trabalhar de uma forma agradável e a gente consiga realmente avançar aqui no mundo. E o apoio técnico, ele é essencial. Ele é essencial como formações, né? Formações continuadas, materiais didáticos, materiais adaptados. Então, assim, não tem outra forma. E uma maneira que eu acho assim fundamental também é a troca de experiência com os colegas, porque, por exemplo, eu trabalho com um aluno que tem síndrome de Down. Aí o meu colega também, de repente, também atende um com síndrome de Down ou com deficiência intelectual. E aí a gente acaba trocando essa experiência e um acaba ajudando o outro muito, né? Aí fala, comigo deu certo assim, aí a gente acaba trocando. E hoje, voltando à questão da internet, tá aí. Ela tá aí, ela nos ajuda muito, nos apoia muito, mas assim, precisamos buscar formação. Não tem outro meio, a gente precisa atualizar o tempo todo, e como eu havia dito, cada dia, cada atendimento é uma realidade diferente. Aí, hoje, eu fiz um atendimento, eu preparei algo para aquele aluno meu, mas naquele dia ele não se adaptou com aquela atividade. Então, eu tenho que readequar para que ele consiga ali desenvolver o que a gente está buscando, uma determinada habilidade. Sandra, e o que mais te inspira a continuar a educação, mesmo diante desses desafios que você já mencionou? Azenilton, o que me inspira de verdade são os meus alunos. Eu, assim, eu falo que eu sou professora meia-mãe. Eu quero cuidar, eu quero abraçar. E, para mim, não tem nada mais gratificante quando a gente ensina algo novo para o aluno e que ele tem aquele olhar para a gente, feliz, sorridente, e fala, eu não sabia disso, pronto. E, para mim, particularmente, o que mais me emociona é quando eu estou por aí na rua, por exemplo, e aí aparece um aluno, né, um ex-aluno. Ei, Pro, olha, a senhora que me ensinou a ler, a senhora que me ensinou a escrever. E eu tenho um perfil de professora alfabetizadora, então, assim, para mim é extremamente gratificante. Eu acho assim, não tem preço que pague isso. De saber também que você fez parte da vida de um aluno e que você pode, de uma certa forma, transformar isso, né? E a gente fala assim que esses alunos são essas crianças que são o futuro do mundo. Sandra, nosso bate-papo está muito interessante, você trazendo a sua história como professora, a história da sua vida, um pouco da dificuldade que você passou no início para estudar, e hoje, já realizada, trazendo esses pontos e essas vivências muito boas, e com certeza nossos ouvintes vão curtir e vão se sentir inspirados na sua história. A gente está caminhando para o final do nosso programa, mas eu vou te perguntar o seguinte, Sandra: se você pudesse deixar uma mensagem para os pais, futuros professores ou para gestores públicos, qual seria? Ai, que responsabilidade! Uma mensagem para os professores, futuros professores, enfim. A gente precisa acreditar no potencial das crianças. Sabemos que toda criança, ela pode aprender. O que muda, na verdade, é o jeito que nós devemos ensinar, né? E é o papel de todos nós. E outra coisa muito importante, que é a inclusão. E a inclusão não é o favor. Não é o favor que nós estamos fazendo. A gente tem ciência que é um direito. E quando nós acreditamos, nós transformamos vidas. Sandra, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, a hora passa rápido, mas desde já
muito obrigado mesmo, de coração, por a sua presença aqui. Você trouxe assim a história, um pouco da história sua como professora, contou um pouco da sua trajetória antes e pós sala de aula. E, Sandra, o bate-papo, o podcast Papo de AZ é um espaço que eu costumo dizer para os nossos ouvintes, que é um espaço que traz é, temas muito relevantes para a sociedade. E hoje você traz a sua experiência em sala de aula, muito bom, e com certeza quem for nos assistir, e aqui eu faço um convite para que todos assistam, vai ficar encantado com esse nosso bate-papo. E eu passo para você, Sandra, para você fazer suas considerações finais, mas eu deixo uma pergunta que é a seguinte: por fim, Sandra, que sonho ou projeto você ainda deseja realizar como educadora? Então, Azê, eu tenho ainda alguns sonhos, né? E a gente sabe que nunca é tarde para aprender, né? E eu tenho um desejo, em breve, de cursar terapia ocupacional. Não é que é uma profissão que está na moda, mas é uma profissão necessária, né? Porque assim, o profissional, ele ajuda a desenvolver e recuperar e também adaptar habilidades necessárias para as atividades do dia a dia. E aí, com isso, vai trazer para a criança, para o adolescente, uma mais autonomia e também qualidade de vida. Mas ainda tem outra coisa. Eu tenho um desejo, um sonho. Esse é meu sonho, que não foi possível antes. Claro que eu sou apaixonada pela educação, mas eu tenho muita vontade de cursar ainda psicologia. E aí, assim, quando eu penso na psicologia, eu penso não só para um consultório, mas eu quero cursar psicologia voltada para a educação. Porque eu entendo assim, imagina mergulhar na mente das crianças e adolescentes, e aí assim, acredito que aí sim aprendemos a abrir caminhos para facilitar a aprendizagem e ajudar eu, claro, enquanto professora e também outros profissionais. Então, assim, sonho muito, muito mesmo em cursar psicologia e, em breve, penso que logo irei iniciar o curso de terapia ocupacional. E, chegando ao final, como você disse, eu só tenho a agradecer por essa grande oportunidade desse bate-papo. Estou muito feliz de estar aqui. Gostaria, assim, de agradecer você pela sua oportunidade. E também eu queria até pedir desculpa ao público, porque, assim, eu falo muito desse hábito de estar falando, 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 mas essa é a Sandra. Essa é a Sandra que gosta muito de conversar de um jeito espontâneo, né? E obrigada pela essa oportunidade, viu? Mais uma vez. E assim, qualquer coisa estamos aí. E ao público, gente, vamos que a educação é o que transforma a sociedade. Com certeza, Sandra. E assim, o prazer é todo meu. Muito obrigado de novo. Com certeza você trouxe a sua vivência, a sua história. Muito legal, muito interessante. Muito obrigado mesmo. E aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado. Curta, compartilhe esse conteúdo, espalhe essa verdadeira aula para todos. E até o próximo episódio. Ficam todos na paz. Uma boa noite. Boa noite a todos, boa noite a Zenilton, e que Deus, assim, nos proteja e nos dê muita sabedoria. Amém, Sandra. Um abraço.